Oi, oi! Hoje o vídeo ele é completamente diferente, ele não é um vlog, ele é mais pra ser uma conversa, porque me pediram. Não, mas não é nem por causa disso, é porque realmente me pediram e eu já observei muito que, tipo, as pessoas não falam muito, até no processo que quando eu tentei, as pessoas não falavam, tipo assim, eu não conseguia ter vídeos que falassem tanto sobre o assunto. Então, se você tá pensando em fazer um mestrado fora do Brasil, principalmente em Portugal, eu vou partilhar um pouco da minha, como eu posso dizer, da minha experiência nesses 1 ano e meio, né? Porque já tem 1 ano e meio que eu estou no mestrado. Eu fiz até uma colinha aqui no meu computador, porque eu sou uma pessoa que se perde nos próprios pensamentos. Então, assim, se eu for falar sem um roteiro, eu vou acabar falando coisas que não devem, coisas que não são necessárias, porque é isso. Então, eu fiz uma colinha para tentar perceber mais os temas que eu acho que era mais relevante, vamos assim, dizer para eu falar. E o primeiro deles é porque eu escolhi Portugal. Eu escolhi Portugal por diversos motivos, né? Só que um dos principais é o idioma, porque aqui em Portugal o idioma, né? Óbvio, como todo mundo sabe, é o português. Por mais que seja o português aqui, ele é um português diferente do nosso, existem palavras que são diferentes, ela ainda é. Quando você acostuma o seu ouvido, você consegue perceber o que as pessoas estão falando com facilidade. Então, é mais tranquilo. O outro ponto também é a qualidade de vida. Por mais que eu dei o azar de vir no momento em que Portugal está passando por uma crise imobiliária muito grande, com os salários baixos e os arrendamentos altos, Portugal ainda oferece uma qualidade de vida muito, muito boa e é relativamente mais barata, vamos assim dizer, do que alguns outros países na Europa. E é mais fácil também o processo para você entrar aqui em Portugal. Então, como eu tinha uma vontade de viver uma experiência fora do Brasil, em 2019 eu tive a oportunidade de conhecer Lisboa, me apaixonei por Lisboa, então pensei, por que não, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre faculdades, cursos que faziam sentido para mim. Então, foi um período assim que eu comecei a fazer pesquisas para ver aquilo que fazia sentido para mim. Um dos pontos principais na hora de você pensar, né, na faculdade que você quer fazer é se você tem condição de bancar aquela faculdade. Por que eu digo isso? As faculdades aqui em Portugal, eu não sei explicar muito bem, mas as faculdades aqui em Portugal, se eu não me engano, tem públicas e privadas. Todas são pagas, mas existem as públicas e as privadas, que não é como no Brasil, que as privadas você paga e as públicas você estuda de graça. Todas aqui pagam, só que existe uma diferença nas questões de valores, uma coisa assim, eu não sei explicar muito bem. Então, querendo ou não, o meu viés não foi procurar uma faculdade pública ou uma faculdade privada. Para mim foi procurar a faculdade barata e que eu conseguisse pagar e que eu conseguisse fazer um curso. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei entre duas faculdades, porque foram duas faculdades que tinham o marketing, né? O mestrado em marketing, e que eu sabia que eu teria condição de pagar, porque elas são caras para estudante internacional. Elas são mais caras do que para um estudante nacional. Só que elas tinham desconto para aluno CPLP. O que seria alunos CPLP? São pessoas que falam que estão dentro lá de países que existe um acordo, que são países falantes da língua portuguesa. Existe um acordo entre esses países, então faz com que as propinas, que são as mensalidades da faculdade, elas acabem ficando mais em conta, porque acaba tendo um desconto para esses alunos. Então, eu participei de 2 processos seletivos no período, que foi para a Universidade de Lisboa, a Universidade de Lisboa não, a Universidade do Porto e o Instituto Politécnico de Lisboa. Eu me candidatei a essas duas porque eram as que tinham o curso que eu queria, mestrado. Uma era mestrado em marketing e a outra era mestrado em publicidade e marketing. Eram os cursos que eu queria e eram valores que eu sabia que eu ia conseguir pagar. Para mim seria mais fácil pagar. Os processos para entrar nas duas faculdades foram processos muito parecidos.
A candidatura é muito simples, é feita toda online e tanto a Universidade do Porto quanto o Politécnico de Lisboa, se eu não me engano, as duas foram em fevereiro. Porque o processo, o ano letivo em Portugal, ele começa em setembro, o que é diferente no Brasil, que começa ali entre janeiro e fevereiro. Então, o processo de inscrição é sempre no começo do ano. Você se candidata ali em janeiro, fevereiro, março, abril, nesse período, né, que você se candidata. Aí tem as avaliações, depois saem os resultados e lá para maio, junho, de se você foi aprovado. Se você foi aprovado, você começa a dar o processo do visto. Mas, voltando um pouco para falar sobre o processo de candidatura, o processo de candidatura foi muito, muito, muito simples. Eles têm o site deles lá, onde você vai fazer a sua candidatura e você vai subir os documentos que pedem. Normalmente, esses documentos são o seu currículo, um currículo mesmo vitae, né, para falar todos os seus, tudo que você já fez na sua vida acadêmica ou na sua vida profissional, o seu histórico escolar, que no caso é o seu histórico das suas notas da faculdade, o seu diploma, para comprovar que você é formado, e o passaporte, óbvio, e tem alguns outros documentos assim, mas agora eu não lembro, mas os principais documentos foram esses, e o histórico da faculdade, que é as notas da faculdade, e o diploma, eles precisam ser apostilado, que é a apostila de AIA, que você faz no cartório mesmo. É muito simples também, você vai no cartório, leva esses documentos, diz que quer apostilar, o cartório apostila ali por volta de 3 dias e tá tudo certo. Então, esse foi mais ou menos o processo para me candidatar. E também, se eu não me engano, uma carta de motivação. Mas essa carta de motivação não precisa ser apostilada, mas você faz uma carta de motivação dizendo do porquê você quer fazer aquele mestrado, né? Você tem que escrever uma coisa muito bonitinha lá e dizer o porquê você tem que fazer aquele mestrado, porque você quer fazer aquele mestrado e porque você é o candidato ideal para aquele mestrado. E depois que você faz isso, você aguarda o resultado. Quando o resultado saiu, né? Saiu o resultado eu acho que o resultado das duas saíram muito próximos, o do Porto e o da ESCS. Só que o da ESCS eu passei e o do Porto eu não passei. Por que eu não passei do Porto? Porque o Porto, a Universidade do Porto, eu acredito que seja parecida com a Universidade de Lisboa, elas acabam pegando muito tudo que você faz na faculdade. Por exemplo, o seu histórico acadêmico na questão de trabalhos mesmo, do que você já fez, de artigos científicos e tal. E eu não fazia nada disso na faculdade, gente, eu não vou mentir. Pra mim, a faculdade era tipo assim, eu tentava tirar nota boa e passar. Era isso que eu queria. Então, eu não me esforçava muito em fazer um currículo muito acadêmico. E no Porto, o currículo acadêmico, ele contava muito mais para fazer o curso do que só o seu currículo profissional. Meu currículo profissional, ele foi considerado até bom, só que ele acabou perdendo um pouco por causa do currículo acadêmico. Então, se vocês querem entrar nas faculdades, se esforcem no seu currículo acadêmico. E para mim esse é um dos pontos principais, assim, que eu acho vantajoso, é que é um processo sem burocracia, é um processo muito simples, sem complicação, sem entrevista, você não precisa passar por todo esse estresse, tipo, você fica ansioso logo, né, pelo resultado, mas você não precisa passar por esse estresse todo. Então, para mim, foi muito positivo por causa disso, porque eu tava nervosa esperando o resultado, mas ao mesmo tempo não tinha tanta aquela cobrança de se vai dar certo ou vai dar errado. Então, depois desse processo de inscrição, resultado, o que eu tive que fazer depois foi o processo de visto. O processo de visto também não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples. Existe a VSF Global, se eu não me engano, é uma coisa assim, que é uma instituição que ela cuida desse processo. Você entra no site deles, você vê lá quais são os documentos que precisa para visto de estudo e envia todos os documentos. O que é que acontece? No meu caso, eu vim junto com meu esposo. Então, o meu processo foi o visto de estudante mais o visto de acompanhamento familiar.
eu fiz todos esses vistos juntos. Os dois têm que ser feitos juntos. A solicitação tem que ser feita juntas. Então, quando eu fiz a minha solicitação, eu enviei os meus documentos, o meu esposo enviou os documentos dele, que tá lá. É uma lista, uma lista, e aí você vai preenchendo todos esses, fazendo check em todos os pontos que eles pedem e envia por correio esses documentos. Para o visto de estudo, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que você tinha que comprovar uma renda para se manter durante um ano. E eu tive que fazer isso para mim e para o meu esposo. Então, você tem que demonstrar que você tem essa condição. Mas existem outras formas também de você conseguir demonstrar esse dinheiro. Você não precisa ter o valor em conta. Você pode ter uma pessoa que vai arcar com os seus custos, uma bolsa, dá pra fazer de N formas. É só entrar nesse site da VFS Global, que lá tem todos os passo a passos para você tirar o visto. Então é muito simples e não é nada muito burocrático. O estresse é só o período mesmo que você espera. E um ponto importante nesse processo, quando é esse processo de visto, a faculdade ela vai emitir, quando você passa, você é aprovado, a faculdade vai emitir um documento onde esse documento, que é o documento de aceite, né? Esse documento ele é enviado junto com os documentos que a VSF Global pede, que é para você comprovar que você tá inscrito numa faculdade, que a faculdade lhe aceitou. E você já tem que ter o pagamento da primeira propina, se eu não me engano, o pagamento da primeira propina e a matrícula também. Tem que ser enviado esses comprovantes juntos. Mas é aquilo que eu falei, se você for lá no site, vai ter tudo direitinho, tudo explicando. Eu fiz tudo isso sozinha. Não contratei nada e ninguém, fiz tudo sozinha, porque eu achava que parece uma coisa complicada, mas quando você vai fazendo, você vê que não é esse bicho de 7 cabeças todos, é uma coisa muito simples e que uma pessoa, ela consegue fazer sozinha. Sobre o valor de estudar aqui, é aquilo que eu já falei, a faculdade não é de graça, você tem que pagar, mas ela é muito mais em conta, por exemplo, do que você fosse fazer um mestrado numa universidade particular no Brasil. Ela acaba sendo muito mais em conta. Até se você for fazer a conversão do euro, é isso que eu digo. Se você for fazer a conversão do euro, lógico que hoje o euro tá muito caro, mas se você for fazer a conversão, principalmente na minha época que o euro não tava o valor que tá hoje, ela tava, eu acho que 5 e pouco, mais ou menos, você fazendo essa conversão, não fica muito caro. Os mestrados aqui são de 2 anos, só que tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que você vai fazer o seu mestrado, os 2 anos, você tem o seu diploma de mestrado. Só que se você fizer o primeiro ano do mestrado, tipo, você não vai pro segundo, você só faz só o seu primeiro, você já tem o diploma de pós-graduação, que você fez uma pós-graduação, que eu acho muito interessante, porque eu não sei se no Brasil é assim, eu acho que no Brasil não é. Se você faz mestrado, é mestrado, você faz pós-graduação e acabou. Eu acho. Mas aqui tem essa parte que eu achei muito interessante. Só que pra gente que vem como estudante internacional, eu acho que não serve. Eu acho que tem que fazer os 2 anos de mestrado, porque pra depois dar o processo de... para fazer os títulos de residência, etc e tal, principalmente depois que você se forma, que você vai fazer a sua atualização do visto, uma coisa assim, você precisa comprovar que você terminou a faculdade. Então, eu acho que tem que comprovar que você fez os 2 anos. Eu não sei muito bem, mas eu acho que por norma é assim. E a adaptação aqui também foi muito tranquila. Eu não lembro quantas pessoas tinham na minha turma, mas eu lembro que da turma toda de brasileira, era eu e uma colega minha, que ela também é brasileira, só que ela é diferente porque ela morou aqui desde quando ela era muito pequena. Então, para ela não vinha como aluna internacional, mas de brasileira era eu e ela, e tinha um outro aluno internacional, que ele era de Cabo Verde, e o resto eram todos alunos portugueses. Então, para você se adaptar é muito fácil, para você entender o idioma também é muito fácil, é um ambiente muito acolhedor. Tipo, eu não senti xenofobia da parte de ninguém, assim, diretamente. Eu não senti se alguém foi xenofóbica comigo.
foi à toa, porque eu não captei a mensagem. Então, eu tive um pouco de dificuldade no começo, porque trabalhos precisavam ser feitos em português de Portugal, e querendo ou não, eu não tinha nenhum entendimento do português de Portugal. Não tenho até hoje, mas eu já melhorei muito e eu busco estar sempre escrevendo no português daqui. Então, hoje eu tô, tipo assim, bem melhor, principalmente porque com o ChatGPT, eu tô ali pedindo que o ChatGPT me ajude, eu uso também corretor ortográficos, então acaba facilitando todo o processo. E o português, gente, você se acostuma muito fácil. O seu ouvido se acostuma fácil. Parece que você não entende muito. No começo mesmo, eu tinha professores que falavam e eu ficava tipo, what the fuck, o que eles estão falando? Mas depois, tipo, o seu ouvido acaba acostumando e você acaba entendendo o que eles estão falando. Então, se você tá pensando em estudar fora, eu sugiro, né, encorajo que você coloque Portugal na sua listinha de países, porque não é só pela facilidade do idioma, não é só pelas pessoas, mas porque realmente existe uma estrutura muito boa para estudar aqui. Tanto é que muita gente de fora que não é de Portugal, mas da União Europeia, vem estudar aqui, porque a educação aqui, ela é boa, posso assim dizer, né? Existe qualidade no ensino. E se quiserem saber mais detalhes, eu peço que vocês comentem aqui embaixo, porque daí eu posso estar respondendo nos comentários, ou até mesmo gravando outros vídeos depois, falando sobre a minha faculdade, mais detalhes sobre os processos. Eu não quero falar muito sobre o processo imigratório, porque eu não tenho muita vocação para falar sobre, eu não entendo muito para falar sobre, mas eu posso estar aqui contribuindo com o que for para ajudar vocês. Então, precisando, só deixar aqui esse comentário e deixa esse like aqui para me ajudar também, tá bom? Beijinho, até a próxima!